Olá, bem-vindos a mais um programa Débora Histórica, no estúdio Casa da Sogra, para conversarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, entrevistas, músicas e uma agenda cultural muito bacana que tem aumentado mais. Bom, então hoje nós vamos falar das comemorações dos dias. Eu comecei a pegar as comemorações dos dias da semana, porque tem muita coisa importante para vocês saberem, que poucas pessoas conhecem. Nós temos o nosso quadro Falando de Arte com Lenora Teles Pires, que é a segunda já, né? O segundo programa que tem esse quadro. Conhecendo Política com a professora e geopolítica Selma Prado. Nós vamos falar um pouquinho do Naves Ferraz, que é um canal de informação que ele tem para vocês, então eu vou colocar sempre no meu programa, enquanto ele tiver, e uma agenda cultural deliciosa. Deise Seara, artesanatos em EVA e confeitaria, bolos, doces, salgados, www.facebook.com/deiseseara ou ligue 95050 1101. Bom, eu quero agradecer a Ulisses Galuti da GECOM, que sempre dá uma mão aqui, fala as coisas que precisam mudar aqui. Obrigado, Ulisses, um beijo para você e para tua esposa, e um beijo imenso para Tânia Voz, minha amiga do coração, desde 6 anos de idade. Tânia, muita força para você. Ela é assessora de imprensa e é uma pessoa muito bacana. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Bar e Pizzaria Velho Oeste, www.velhooestebar.com.br. Como eu falei a semana passada, a partir de setembro nós vamos ter um quadro novo, falar sobre educação e ensino, tá? Uma outra coisa que eu falo que é extremamente importante, repito em todos os programas, pelo menos por enquanto, que no meu programa eu não falo de religião e política, e sim história, tá? Então, quando eu falo de religião, é relacionado à história das religiões, né? E quando eu falo de política, é ensino política, por isso que falo conhecendo política, não é para ficar discutindo o político ou a situação de hoje, mas sim conhecer a política, por que nós devemos votar certo, essas coisas todas, e como é a política no Brasil e algumas citações como que é a política em outros países, tá? Comemorações dos dias. Dia 6 foi o Dia Interamericano dos Escotistas. Eu achei isso daí uma maravilha, essa matéria, para passar para vocês, porque hoje em dia não se fala muito mais em escoteiros, né? Antigamente, eu conheço muitos escoteiros, minha família tem escoteiros. Aliás, a Neide Watanabe, ela é escoteira e acho que ela dirige um grupo de escoteiras, né? Que antes chamava-se Bandeirantes e hoje chama escoteiro. Eu não sei se tem escoteira, bandeirante, depois eu pergunto para ela e trago para vocês. Então, no dia 6 de agosto de 1920, contando a historinha, né, ao final do primeiro jamboree, ou jamboree, eu não sei como que se fala, tá, mundial, em Olímpia, Baden-Powell, que vocês já devem ter ouvido falar, principalmente quem nasceu em 60 e viveu na década de 70, já chegou a conhecer Baden-Powell, filho do escoteiro Lilo Gianchino, também violonista e sapateiro, foi aclamado por uma manifestação espontânea de milhares de jovens de dezenas de países como chefe escoteiro do mundo. Ele aceitou um título que nenhum rei ou governo podia conferir, e de todas as honras que lhe eram destinadas, esta era para ele a mais valiosa. Na ocasião disse que esta seja a vontade de vocês. Antes de partir, estamos dispostos a desenvolver entre nós mesmos e nossos jovens esta amizade, através do espírito mundial da fraternidade escoteira, a fim de que possamos ajudar e levar a paz, o bom humor no mundo e a boa vontade entre os homens. Que infelizmente hoje em dia é pouco, né? Quem é escoteiro tem uma excelente educação, faz o bem, tá? Bom, muitos anos depois, na região interamericana, em uma reunião de escoteiros chefes no Cone Sul,
por uma proposta do Paraguai, acordou-se promover o dia 6 de agosto como o Dia Interamericano de Escotismo, precisamente em comemoração à data em que o fundador Robert Baden-Powell foi proclamado chefe escoteiro mundial. O dia 6 de agosto é, portanto, um dia de comemoração e reflexão no qual devemos lembrar que há mais de 90 anos, em um momento em que o mundo vivia em grande ebulição, uma grande manifestação de vozes jovens e de muitos países concluiu o primeiro dos jamborês mundiais, sobre o qual Baden-Powell refletiu e escreveu: "Não pode haver se encontrado ninguém entre nós sob aquela grande barraca que não concordaria que aqui, nestes tempos de ansiedade e dúvida, se lançou um projeto cheio de promessas e de esperanças, onde homens e futuros homens de todas as nações se reunirão como irmãos, em mútua e feliz camaradagem, sob um ideal comum para o bem-estar do mundo." Então, escoteiros, você começa muito jovem, né? E acaba trazendo a bondade, os bons atos para a vida de adulto. Então isso é maravilhoso, porque a criança é o futuro do mundo. Então a criança precisa ser bem educada, precisa ter amor no coração, para que o mundo fique melhor no futuro. Hoje agradecemos e homenageamos todos os escotistas que doam aos jovens seu tempo, seu carinho e que se dedicam à construção de um mundo melhor. A fonte é do site escoteiros.org.br e, em homenagem a Baden-Powell, nós vamos então ouvir a música Canto de Osana, de 1966. Nós vamos ouvir uns 25 segundos e depois nós vamos colocar o link aí para quem tiver interesse, ouvir mais músicas dele, uma pessoa extremamente conhecida, ok? Então vamos lá, espero que vocês gostem. Dia 6 ainda foi o Dia Nacional dos Profissionais da Educação. Bom, o que eu coloquei hoje? Não procurei nada de pesquisa. A única coisa que eu quero falar é parabéns aos tutores que conseguem passar aos seus filhos uma boa educação, porque não sei em que ano foi mudado de professor para educador. E educação nós recebemos em casa, eu não abro mão disso. Educação não tem a ver com ensino. Em casa, os nossos pais nos ensinam a pedir licença, a falar muito obrigado, a respeitar os mais velhos, né? Meu pai não deixava nós sairmos da mesa quando nós estávamos comendo sem que nós pedíssemos licença, porque tinha que acompanhar o jantar, todos, né? A mesa tinha que acompanhar. Então isso faz parte da educação. Né? Se nós desrespeitássemos pessoas mais velhas, nós apanhávamos ainda. Nós íamos lá até, meu pai levava a gente até lá, fazia pedir desculpa, ainda a gente apanhava, né? Eu lembro que uma vez minha irmã fez malcriação, mostrou a língua para uma vizinha e ela contou para minha mãe levou a minha irmã por uma orelha lá, fez ela pedir desculpas. Tá? Então isso é uma questão de educação. Eu também uma vez respondi para um senhor, ele contou para o meu pai fez eu ir lá pedir desculpa, e eu pedi desculpa. E eu era cheia das graças, né, era uma macaquinha assim, bem sapeca, né. Então se alguém falasse assim, eu falava, obrigado, a pessoa igualmente, eu completava a frase, né, cavalo sem dente. Eu era, assim, um pouco terrível, e meu pai achava ruim, aí depois eu comecei a falar baixinho, né, cavalo sem dente e tal. Mas se nós falássemos isso para alguém, meu pai já chamava atenção. Então a educação, né, como comer, como sentar, como se vestir,
respeitar os professores, tá? Então isso é profissional da educação, são os nossos pais. Os professores, eles são profissionais de ensino. E claro que também eles ajudam na educação, porque se vem um aluno e desrespeita o professor, ele fala, não é assim que se faz, os seus pais não ensinaram em casa, aí vão contar, eles fazem parte, mas a obrigação deles não é educar, e sim ensinar. Portanto, esse negócio de educador na escola não funciona, educador é em casa. Tá? Na escola é professor, mestre, ele ensina, ok? Tenho certeza absoluta que tem muita gente que concorda comigo. Bom, dia 7 foi o Dia Estadual da Lei Maria da Penha. Vou falar só um pouquinho nisso, tá? O caso número 12051/OEA de Maria da Penha Maia Fernandes foi o caso em homenagem à Lei 11.340. Maria da Penha era casada com Marco Antônio Heredia Viveiros, que cometeu violência doméstica durante 23 anos de casamento. Ai, se fosse comigo, não ia me encostar um dedinho, ia ver, só ia apanhar. Bom, em 1983, o marido por 2 vezes tentou assassiná-la. Na primeira vez com arma de fogo, deixando-a paraplégica, que até hoje ela está na cadeira de roda, vocês vão ver aí daqui a pouquinho. E na segunda por eletrocução e afogamento. Olha, gente, que absurdo, né? Que absurdo. Eu teria que fazer a mesma coisa com ele, deixar aleijado, tá? Eletrocutar, afogar quase, mas para não morrer mesmo, né? E deixar ele na cadeira de roda, tetraplégico. Após essa tentativa de homicídio, ela tomou coragem, o denunciou, pôde sair de casa devido a uma ordem judicial e iniciou uma batalha para que seu então marido fosse condenado. Entretanto, o caso foi julgado 2 vezes e devido a alegações de defesa que haveria irregularidades, o processo continuou em aberto por alguns anos. Olha só, o cara bate na mulher, deixa a mulher paraplégica, a eletrocuta, afoga e ainda tem um advogado que vai defender o cara, o cabra macho, né? É um absurdo isso. Todo mundo tem direito à defesa. Pô, você tá vendo lá o que a mulher passou, né? Provavelmente tem testemunha, ainda tem um que defende a pessoa. Bom, em outubro, a minha amiga Ana... hoje... deixa eu só terminar aqui que eu fico nervosa com essas coisas e acabei me perdendo. Então, entretanto, o caso foi julgado 2 vezes devido a alegações de defesa, parará, continuou em aberto por alguns anos. Hoje, a Maria da Penha está com 73 anos, né? Tem livro dela, tudo, ok? Em outubro, a minha amiga Ana Paula Pimentel, ela vai nos falar sobre essa lei Maria da Penha, então aguardem um pouquinho, tá? Que nós vamos fazer uma matéria mais completa. Eu sei que vão ter perguntas, como já ouvi perguntas assim, e se um homem, um travesti, né? Um homem vestido de mulher, apanhar de um outro homem, né? Então existem todas essas coisas, né? Se ele estiver vestido de mulher, aí, ou se ele é um transformista, se ele passou a ser mulher, então tem toda essa situação que ela, nessa matéria, ela vai explicar. Vocês, inclusive, já podem começar com as perguntas, tá? Mandem as perguntas no e-mail deborahhistórica@gmail.com para aí depois ela ir respondendo também, tá? Bom, é assim, vizinhos, família, por isso que o pessoal lincha, né? O pessoal vê a pessoa batendo ou chutando o cachorro, linchar, sabe? Desculpa, gente, mas eu sou a favor, lincha, porque essa gente que faz essas coisas com as pessoas mais fracas ou com animais, elas não merecem ser respeitadas, porque elas não respeitam, né? Ah, mas Deus faz justiça, não. Vamos fazer a justiça com nossas mãos, olho por olho, dente por dente. Dia internacional, minha filha vai me criticar por causa desses comentários meus. Dia Internacional dos Povos Indígenas, hoje, dia 9 de agosto. Faço questão de falar sobre isso porque eu amo a cultura indígena, tá?
Não é para confundir com o Dia dos Índios, tá? Isso daí é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, internacional, mundialmente. Instituída pela Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e a Cultura, em dezembro de 1994, a data é comemorada anualmente numa referência ao dia da primeira reunião do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre Populações Indígenas, realizada em Genebra em 1982. O grupo foi criado para desenvolver os padrões de direitos humanos que protegeriam os povos indígenas. Entre parênteses, esses sim merecem os direitos humanos. Esses sim merecem a luta pelos direitos humanos. Porque onde chegou o homem branco foi destruindo os indígenas, né? Aqueles verdadeiros donos das suas terras. Em 1985, esse mesmo grupo deu início aos preparativos da minuta da Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos povos indígenas. O Brasil também participou do movimento. Lideranças indígenas brasileiras se envolveram nos debates, impondo suas necessidades, exigindo o respeito às suas culturas e da sua forma de ver o mundo, as distintas línguas e a preservação de seus costumes. Inclusive, eu detesto, gente, ver índio com calção, com chinelo. Eles deveriam ser do jeito que eles aprenderam, do jeito que eles nasceram, assim. Né? Para que tirar, para que catequizar os índios, para que ir lá levar o cristianismo para eles, se eles têm uma cultura maravilhosa, espiritual e de tudo, de parto, de doenças que eles curam, por isso que existem os feiticeiros, né? Então, poderia levar até para conhecimento, porque inclusive muitas tribos foram dizimadas porque o homem branco levou doença para lá. Né? Doença das quais eles não estavam acostumados e muitos índios morreram por causa disso, né? Então que respeitasse a cultura deles. Não tem que levar sapato, roupa, isso eu estou falando do meu pensamento. Se eles gostaram de vestir roupa, tudo bem, mas eu estou falando do meu pensamento. Eles não precisariam vestir coisas ou ser como homem branco. É igual hoje em dia, né? Estão querendo humanizar e igualar tudo e todo mundo, né? Deixa que cada um tenha a sua cultura. A ONU, Organização das Nações Unidas, procuraram chamar atenção para a mídia, para as mídias indígenas, que é televisão, rádio, cinema e mídia social, e o seu papel na garantia dos direitos como na preservação da cultura dos povos indígenas, além de influenciar a agenda política. Em 2017, comemorou-se também o 10º aniversário da Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas, aprovado em 2007 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O principal propósito da data é lembrar a importância da inclusão dos povos indígenas nos direitos humanos, sendo que muitas vezes são marginalizados e excluídos. Isso numa das matérias, inclusive da Selma, que nós estávamos falando sobre a morte, sobre a fome mundial e no Brasil, ainda existe perseguição dos índios, né? Inclusive em Brasília, muitas vezes os índios vão para lá porque invadem as terras deles sem respeitar, tá? Então é uma coisa assim que precisa ter uma luta muito grande. Como aqui em São Paulo, inclusive, também tem essa luta no Pico do Jaraguá. No Pico do Jaraguá tem tribo indígena e que não pode viver tranquila porque tem gente querendo comprar as terras deles, né? Então, assim, é um absurdo a falta de respeito que tem com os nossos não pioneiros, mas nascidos aqui, tá? Outra finalidade é garantir a preservação da cultura tradicional de cada um dos povos indígenas como fonte primordial de sua identidade. O Dia Internacional dos Povos Indígenas ainda presta homenagem a todas as contribuições culturais e sabedorias milenares que esses povos transmitem para as mais diversas civilizações do mundo. Então não tem que fazer com que eles sejam iguais aos homens brancos, né? Eles têm a cultura deles, então tem que preservar essa cultura.
E eu vou ler um pouquinho aqui a Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas. A declaração estabeleceu padrões mínimos universais para a sobrevivência, dignidade e bem-estar dos povos indígenas. O documento histórico é o instrumento internacional mais abrangente sobre os povos indígenas, direitos coletivos, inclusive direitos à autodeterminação, terras tradicionais, territórios e recursos, educação, cultura, saúde e desenvolvimento. Que tudo isso eles conhecem, a saúde deles, a educação deles, os recursos deles, a cultura deles, né, a saúde deles e o desenvolvimento deles, para eles. Isso deve ser respeitado. O homem branco não tem que botar o dedo, o nariz lá. Entre os principais povos da Declaração sobre os direitos entre os principais pontos da Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas, destaca-se, além de pleno direito de desfrutar de todos os direitos humanos e liberdades reconhecidas internacionalmente, o direito à autodeterminação, à autonomia ou ao autogoverno nas questões relacionadas a seus assuntos internos e locais e o direito a não sofrer assimilação forçada ou destruição de sua cultura, que é o que eu acabei de falar. Eles não têm que sofrer assimilação forçada, eles têm que ter a sua cultura desenvolvida e passada de pai para filho, de tribo para tribo, para continuar a sua cultura, que é maravilhosa. De acordo com o documento, os povos indígenas têm o direito de conservar e reforçar suas próprias instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais e culturais, mantendo ao mesmo tempo seu direito de participar plenamente, caso desejem, da vida política, econômica, social e cultural do Estado. Tem que ter alguém para defendê-los, né? Os Estados estabelecerão ainda mecanismos eficazes para a prevenção e a reparação de todo ato que tenha por objetivo ou consequência privar os índios de sua integridade como povos distintos ou de seus valores culturais ou de sua identidade étnica e de todo ato que tenha por objetivo ou consequência subtrair-lhes suas terras, território ou recursos, entre outros. Bom, existe ainda gente querendo dizimar os índios. Então, eu espero muito que o próximo presidente da República, né, do nosso Brasil, possa respeitar e defender os índios. A população, né, há cerca de 370 milhões de indígenas em cerca de 90 países, representando aproximadamente 5% da população mundial. Isso porque mataram um monte, né? São mais de 5 mil grupos diferentes que falam sobre cerca de 7 mil línguas. No Brasil, segundo os dados do Censo Demográfico, realizado pelo IBGE em 2010, que aliás foi o último, né? Não teve mais censo nenhum. Falta censo, né, do governo para fazer o censo. Existem 896,9 mil indígenas com presença em todos os estados brasileiros. São 305 etnias que falam 274 línguas. Há também um grande número de povos isolados não contabilizados pelo censo. Nosso país tem a maior concentração de povos isolados conhecida no mundo. O Estado brasileiro, por meio da FUNAI, reconhece a existência de 103 registros, sendo 26 confirmados, todos na Amazônia Legal. Não há estimativas sobre número de indivíduos. Para monitorar esses territórios e defender os seus direitos de permanecer em isolamento voluntário, a FUNAI realiza levantamento de informações por meio de expedições em campo e de sobrevoos, com o objetivo de identificar a posição geográfica, as dinâmicas territoriais e demais vestígios que contribuam na proteção e na caracterização das áreas de ocupações desses povos. Essa matéria eu tirei do Ascom FUNAI, né, com as informações da ONU. A redatora Heloísa Darcanchi, e a matéria foi feita em 2017, ok? Nossa, falei pra caramba, né? Bom, dia 11 é dia do advogado,
Dia 11 também é dia do estudante e dia do aluno. Essa data foi sugerida em 1927, em homenagem aos 100 anos da fundação dos 2 primeiros cursos de ciências jurídicas, tá, do país, em 11 de agosto de 1827, por Dom Pedro I. Dia 11 também é dia do garçom, né, que são responsáveis pelo bom atendimento nos restaurantes, bares, festas, etc, etc. Dia Internacional da Logosofia, né? Eu acredito que muita gente não sabe o que é. É uma doutrina ético-filosófica fundada pelo pensador argentino González Pecotti, que nasceu em 1901 e morreu em 1963, que busca, né, essa doutrina, ensinar o homem a conquistar sua autotransformação através da evolução consciente do pensamento, que assim se liberta de influências sugestivas. Eu achei muito bacana isso daqui. Tem escolas, tá, que são escolas que usam esse método da logosofia, tá? Escolas de 1º grau, 2º grau. E agora vamos para um momento musical é uma música chamada Café Europa, que eu amo de paixão, Deep Forest, em homenagem ao Dia Internacional dos Povos Indígenas. Também vai tocar um pouquinho, nós vamos colocar o link para vocês ouvirem pelo YouTube, tá ok? E agora vamos entrar um pouquinho, uma coisa diferente, pela 2ª vez no nosso programa, o quadro Falando de Arte com Lenora Teles. Então hoje vamos para o 2º programa com essa artista plástica reconhecida, premiada nacional e internacionalmente, com uma cadeira na Academia Brasileira de Arte para saber mais sobre arte. Então vamos lá? Falando de Arte com Lenora Teles Pires. É com grande alegria que hoje iremos falar de novo de arte, que é sempre muito agradável, e compartilhar com vocês as várias formas de linguagem, de expressões, de técnicas, enfim, a arte ela é muito abrangente, ela tem várias formas de se expressar. Aqui em São Paulo existem lugares maravilhosos que se preocupam em divulgar a arte e o artista brasileiro, como é o caso da Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Hélio Nishimoto, que nos cedeu um espaço na Lesp, que é o espaço onde eu estou tendo o privilégio de expor 20 obras, no espaço Heróis de 32, que fica bem na entrada da Assembleia. E para quem estiver em São Paulo, quiser fazer um passeio e conhecer a Assembleia e também as minhas obras, estarão lá até o dia 10, né? E também no meu site, também estou sempre colocando as novidades que eu faço. E essa mostra que está tendo lá chama-se Expressões, que são vários tipos de expressões dos meus sentimentos. E agora nós vamos dar uma olhadinha nesse espaço maravilhoso, bem adequado, iluminado e amplo. Dê uma olhada. Expressar sentimentos por meio das cores. Este é um dos atrativos da arte contemporânea de Leonora Teles Pires, que pode ser vista no Espaço Cultural da Assembleia Legislativa até o dia 10 de agosto. Quem chega no Parlamento Paulista, pela entrada voltada ao Parque Ibirapuera, no espaço Heróis de 32, se depara com os quadros de cores vivas e vibrantes de Leonora Teles Pires. Eu pretendo expressar aquilo que eu sinto e aquilo que eu quero transmitir para as pessoas em forma de um conteúdo de reflexão e que ela sinta paz, alegria, enfim,
coisas boas. Por exemplo, o momento glacial, o degelo que está ocorrendo no planeta, Era Dourada já simboliza um quadro de esperança, de uma era de prosperidade, não só financeira, mas uma prosperidade evolutiva, onde as pessoas possam evoluir para um mundo melhor. As 20 obras da artista plástica têm curadoria de Paco de Assis. A arte está aqui à disposição, gratuita, entrada franca, é só chegar e olhar e admirar. A exposição no Espaço Heróis de 32, na Assembleia Legislativa de São Paulo, localizada na Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, está aberta ao público gratuitamente, das 8 da manhã às 8 da noite. Gostaria de agradecer também a curadoria do Paco de Assis, da Companhia de Arte e Cultura. Na seleção das obras, porque ele como curador, ele que fez a seleção das obras expostas na Alesp. E o Paco tem feito muita coisa, ele com a esposa, a Eliana, pela arte e pelos artistas. E ele preside o Sindicato Nacional dos Artistas Plásticos, onde os artistas podem se inscrever a preços razoáveis em salões de premiações, cursos, tem vários cursos de pintura, de cores, de desenho, de textura, oficinas, workshops, exposições e galerias. Acho maravilhosa a parceria que esse sindicato faz com o metrô para projetos culturais. Isso é muito interessante. E entre esses cursos oferecidos, temos a arte em cerâmica, com a Eliana Tsuru, que é a esposa do Paco. Ela é artista plástica e também é curadora. E o que eu acho interessante nessas aulas que ela proporciona, ela procura, através da cerâmica, fazer com que o aluno crie uma nova linguagem, uma linguagem própria, um estilo próprio, onde irá criar peças exclusivas, utilitárias e decorativas. Nossa, eu estou super interessada em fazer esse curso e presentear minha família com essas obras que eu vou fazer e que eles vão usar e lembrar de mim. Estou muito contente com esse curso. E outra atividade interessante que também tenho interesse em participar, através do sindicato, são os grupos de estudo e produção de arte contemporânea. Então, vocês vão ver aqui o site da Companhia de Arte e Cultura e também do sindicato. Relembrando aos nossos queridos amantes da arte, haverá na Oca, nos dias 16, 17 e 18 de agosto, um evento muito importante, que é a Feira Paralela Design, que há mais de 10 anos se mantém como um painel do que de melhor existe e do que melhor se produz em design autoral, alta decoração e artesanato contemporâneo no país. A Tânia, da Ciaco Estúdio, fez a curadoria para uma exposição, nesta ocasião, cujo tema é o tempo. Vejam a minha forma de falar do tempo. Obrigada a todos pela audiência, pelo apoio que vocês têm dado ao nosso programa, da Débora Histórica também, que tem sempre um entretenimento de alto nível, cultural. E nós estamos gostando muito do retorno que estamos tendo com o nosso programa. Aliás, com o programa da Débora, no qual eu faço esse quadro de artes, né? Então, chegamos ao fim de mais um Falando de Arte e até a semana que vem com muitas novidades e mais informações. Obrigada. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Uma coisa falando sobre política, a terceira parte da série Conhecendo Política com Selma Prado. Então vamos ouvir a terceira parte do que a Selma tem que falar para você, que nós temos que saber sobre política para podermos votar e mudar o rumo do Brasil. Conhecendo Política, com Selma Prado.
De qualquer maneira, né, o Estado brasileiro, ou o poder no Brasil, ele é dividido em 3 esferas. Nós temos, então, o poder, né, executivo, que é exercido pelo presidente da República, que, em tese, o que ele vai fazer? Ele vai executar as leis que estão vindo da onde? Do Congresso Nacional, tá? Então é por isso que na hora de eleger um deputado federal ou um senador, você tem que pensar muito. E nós temos uma estrutura bicameral, né? Que é desnecessária. Desnecessária. Bastava o Congresso ou o Senado. Você não precisa ser bicameral. Não precisa ser mesmo. Na realidade, o bicameral no Brasil só está gerando uma coisa: custo para o cidadão. O que é um bicameral? Porque toda lei ela tem que passar pelo Congresso e do Congresso ela tem que ir para o Senado. Ah, tá. Ok. Tá? Depois que ela sai do Congresso, isso no Congresso ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois que ela passa pelo Congresso, ela tem que ir para o Senado. Depois que ela passa pelo Senado, aí sim, ela será promulgada pelo presidente da República, que pode acatar ou não uma determinada lei que está saindo dessas casas. Ele pode simplesmente vetar na qualidade de presidente da República. Na qualidade de presidente da República, ele pode fazer medidas provisórias. Então, ele pode baixar uma medida provisória que, vamos supor, é proibido empinar papagaio e zona de aeroporto. Pronto. Aí ele manda essa medida provisória para o Congresso e o Congresso vai ter que discutir, vai ter que votar. Mas quem tá discutindo? O problema não é a discussão, o problema é a lei. É quem está discutindo. Ele está discutindo porque ele está ganhando para discutir? Ele está discutindo porque ele realmente tem interesse que aquela lei gere uma regulamentação da nossa sociedade, civilidade como um todo? Ou ele está meia dúzia de assessor que diz para ele: olha, tem essa lei aqui, o negócio é seguinte, tem que assinar aqui o abaixo-assinado que o senhor concorda. Assina aí, o cara assina, porque ele mal sabe. Nem olha, né? Nem olha. Nem olha. Então, o resultado, muita coisa acaba saindo do poder executivo para o poder legislativo e passa quase que ao largo, né, daquele bando que está lá, porque os caras mal sabem ler. E tem gente que também não está interessada. Ele está fazendo outros negócios. Ele não está muito interessado naquele projeto de lei que está chegando. Na situação que vai causar, entendeu? O projeto. É mais ou menos assim. Quanto que custa esse projeto de lei para eu votar? O Brasil está praticamente funcionando assim, a favor dele. Quanto eu vou ganhar para votar? Porque se eu não ganhar, deixa isso daí engavetado. Que horror. É um horror. Essa é a situação atual. Não era para ser assim. Na realidade, as leis eram para sair do Congresso, passar pelo Senado. Não entendo a necessidade de Senado. Por mim, podia passar o facão e já acabar com aquilo ali. Diminuiria muitas despesas. Certo. Não precisa ser bicameral. E depois, obviamente, seria para onde? Isso vai para o executivo, que é o caso do presidente da República, que vai executar aquela lei. É por isso que ele é chamado de executivo. E o Congresso é chamado de legislativo. Eu lembro quando eu aprendi isso na escola. Legislativo faz lei. As leis. Executivo executa. E quem determina que a lei seja cumprida? O judiciário. Nossa, isso eu não esqueço nunca. Então, na realidade, o poder no Brasil ele é dividido em 3 esferas. Executivo, legislativo e judiciário. Qual é o grande problema? O judiciário deveria ser a coisa mais neutra possível, imaginável. O guardião da Constituição. Ali nós temos pessoas ilustres e com conhecimento suficiente para interpretar detalhe por detalhe, de artigo por artigo da Constituição brasileira, defender uma tese favorável ou não a uma determinada ação. Obviamente que a independência do judiciário é fundamental
para que não se extrapole os limites da lei. E não vire interpretação pessoal. Eu gosto desse cara, eu faço assim, eu faço assado, eu faço... Nada disso. Ele é meu amigo. Em tese, ele tem que dar o parecer dele ao pé da Constituição, ao pé daquilo que é lei no Brasil. Qual é o grande problema do judiciário brasileiro? São 11 ministros, e esses ministros, eles são escolhidos pelo presidente da República. E aí você começa um problema. Porque, na realidade, meu amigo me deu o cargo de ministro do Supremo. É um salário maravilhoso, é moradia, é isso, é aquilo. Aí chegou um processo. Meu amigo. Eu vou ser imparcial. Não é. Senão ele cai fora. Não cai. Mas você Mas já ele começa, não pode trocar, falar gente, assim, peça demissão? Sabe aquela coisa sabe, de que foi aí, convidado para sair? E aí começa aquela situação, né, em que, por exemplo, ninguém, vou ser franca, passei a vida inteira sem saber quem eram os ministros, né, do Supremo. Eu passei a vida inteira. Ninguém se preocupava com isso. Desde que começam os escândalos do Mensalão, desde que começa a Lava Jato, esses ministros, que deveriam ser pessoas extremamente discretas, que você mal saberia o nome deles, eles estão virando verdadeiros popstar. É. O cara chega lá, tá a Globo, a Bandeirantes, todo mundo filmando. Ó, ministro, vem aqui, olha. O que o senhor vai votar a respeito disso, daquilo? Como é que pode? Então, nós temos uma situação em que o judiciário, ele virou midiático. É uma coisa de louco. Então, você vê hoje mais os ministros do Supremo na televisão do que ator da Globo. Daqui uns dias eu vou ver mais a presidente do Supremo na televisão do que o Neymar. Então tá virando uma coisa de louco, eles estão virando popstar. E a hora que ele vira popstar, entendeu? A hora que ele assume essa posição midiática, de estar dando satisfação para a imprensa do que ele pensa, do que ele deixa de pensar ou daquilo que ele vai fazer, acabou. Acaba a imparcialidade, acaba a lisura, acaba tudo. E aí os julgamentos começam a ser questionados da maneira que eles vêm sendo atualmente. Mas o judiciário é o tripé daquilo que você chama de Estado brasileiro. Você tem um tripé, esse tripé é o executivo, o legislativo e o judiciário, que viria para dar esse equilíbrio entre o legislativo e o executivo, mas que parece que está meio capenga nesse exato momento, tá? Certo. Então, esse é o sistema de governo do Brasil. Agora, quais os sistemas pelo qual o Brasil já passou? O Brasil viveu uma monarquia entre 1822 a 1889. Eu estou achando muito engraçado algumas coisas que estão acontecendo aí, né? Tem um movimento aí chamado Avança Brasil, eu fico lindo. Acho muito bonito. O sobrenome do chefe Orleans e Bragança, muito bonito. Estava fazendo uma palestra. Por que o Brasil é atrasado? Muito bonito. Eu fiquei pensando, né? Como é fácil falar no Brasil? Como é fácil sair falando qualquer coisa. Por quê? Porque quando eu penso por que o Brasil é atrasado, eu tenho que voltar a 1532, quando se estabeleceu aqui no Brasil uma colônia de exploração, cujo objetivo era arrancar o que o Brasil tivesse de patrimônio, levar para Portugal
e trazer de lá para cá o que havia de pior, inclusive os bandidos, os criminosos, que eram submetidos àquilo que você chamava de degredo. Suma, a gente mandava riqueza e recolhia lixo. Né? O Brasil vira, num primeiro momento, para a família real portuguesa, quase que um aterro sanitário. Quase um aterro sanitário. Você leva para lá o que é de pior. Há momentos históricos do Brasil em que parava navios na costa do Rio de Janeiro e despejava menino de rua. Estavam fazendo uma limpeza lá, então. Entendeu? Quando eu pego quem eram os bandeirantes, né? Raposo Tavares, Fernão Dias, esses caras eram degredados. O que ele era? Ele era um bandido. Sim. Que ao vir para o Brasil, vira herói. Que sai mato adentro, aí matando índio, procurando ouro, até porque não tinha outra coisa para fazer. Não. Mas era o quê? Degredados. Complementando a política, vocês podem perguntar também, que eu passo para a Selma Prado as perguntas de vocês no e-mail deborhistorica@gmail.com, tá? E aí no próximo programa nós trazemos a resposta aqui. Tem também uma continuação, né? É uma forma de colocar, é um canal de informação do Dr. Naves Ferraz, né? E nesse vídeo ele fala, o tema é por que criei este canal. Vale muito assistir, tá? E ele fala o porquê. Tá? Então prestem atenção no que ele está falando, são 6 minutinhos, mas vale a pena. E os outros vídeos eu vou passando de acordo com o programa, que eu vou deixar esse quadro de informação aqui, todos os programas nossos, tá? Olá, meus amigos. Hoje a gente vai conversar sobre o porquê eu criei esse canal. Alguns anos atrás, no ano 2000, portanto, há 18 anos atrás, até mais um pouco, eu sofri um acidente de carro. Foi no dia 6 de março do ano 2000. E depois disso eu passei 45 dias em coma, 6 meses sem andar. E eu tive um apoio imenso da minha família, dos meus amigos. Eram sessões de fisioterapia diárias, muito estudo, muita leitura, muitos exercícios físicos, para que eu pudesse, ainda naquele ano de 2000, retornar à faculdade. E assim eu fiz. Acabei me formando, passei no concurso, me tornei defensor público federal. Ganhei uma comenda pelos meus préstimos à história e à cultura paulistas. Naquela época, bem, um ano depois, mais ou menos naquela época, quando eu estava voltando fazendo exercícios, eu percebi que não foi mérito meu unicamente. É lógico que uma disposição individual para eu querer voltar, para eu querer melhorar, para eu querer andar com as minhas pernas. Ou seja, ainda que eu fui responsável pela minha melhora, eu tinha uma ajuda imensa daqueles que me circundavam, da minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos foram fundamentais, principalmente na minha volta à faculdade. E toda a sociedade, todos aqueles que me ajudaram e aqueles ainda que eu não conheço que contribuíram de alguma forma. Isso para mostrar que a meritocracia não é apenas individual, ela sempre é social. Bem, continuando. Naquela mesma época,
um ano depois do meu acidente, eu ainda fazia fisioterapias todos os dias da minha vida. Eu ainda cambaleava muito. Eu ainda cambalei. Eu ainda sofria e lutava contra os efeitos daquele acidente. O meu primeiro priminho nasceu. Priminho, filho do meu primo. E eu olhei naqueles olhos, naquele instante, eu olhei a esperança de um Brasil melhor. Depois dele nasceram outros primos meus, filhos de primos meus. E eu fui percebendo em cada um deles essa mesma esperança. Eu via um novo Brasil que ia surgindo. Mas nessa mesma época eu comecei a pensar, e as crianças que estão excluídas, que estão aprisionadas nas masmorras da miséria? E as crianças que nunca conseguirão ter oportunidades numa sociedade como a nossa? Foi então que eu, refletindo muito, e depois de tanto tempo digerindo, pensando, criticando e até refletindo sobre as minhas atitudes, eu cheguei à conclusão que alguma coisa deve ser feita pelo país. É lógico que eu tenho minhas preferências políticas, assim como vocês. E eu tenho minhas preferências políticas na construção desse novo Brasil. Um Brasil de mais justiça social, de mais liberdade, de mais educação. Um novo Brasil em que cada indivíduo possa se emancipar, possa crescer e possa caminhar pelas próprias pernas, já com a ajuda de toda a sociedade. Então cheguei à conclusão que o melhor a fazer seriam vários comentários na tentativa de que cada pessoa seja um farol tentando conduzir outras pessoas ou conduzi-las à emancipação, pois o fim, eu tenho certeza que todas as ideologias, todos os agrupamentos políticos buscam o bem do Brasil. Mas o caminho é muito pessoal. Por isso, o meu objetivo não é influenciar ninguém, mas é que cada um busque estudar, ler, pensar, refletir, criticar pela sua própria mente, pelos seus próprios sentidos, o que está acontecendo na realidade. Leia, assista os jornais, veja o que está acontecendo. Chegue às suas conclusões. É isso, muito obrigado. E mais um momento musical, Ride On, de Rapalje. É uma música linda, maravilhosa. Eu amo esta banda celta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa música. Se eu não me engano, eu já tinha colocado em outro programa, mas tem algumas músicas que eu repito porque eu gosto, falo um pouco delas, né? Peguem as suas agendas para anotar, já reservem os dias para os seguintes eventos. Hoje é o lançamento do livro Empreendedores de Sucesso de Patrícia Tuino e Yacht Clube Santo Amaro, na Rua Edson Regis 481, Jardim Guarapiranga, às 11 horas. Dia 12 de agosto tem o Coral Paulistano, interpreta compositores brasileiros no Teatro Municipal de São Paulo às 20 horas. Informação no local ou no site. Dia 18 de agosto tem a banda Reptiles e a banda Horizonte Paralelo toca pop rock no Bar Velho Oeste, na Rua
Antônio Mariani 322 na Previdência a partir das 20h30. Dia 20 de agosto, às 19 horas, é a abertura da exposição da Imigração no Brasil, Influências e Consequências, realizada pela Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudoeste, aqui na Rua Varenga. Tá? E essa exposição estará até o dia 31 de agosto, das 12 às 10 horas, na loja 119, no piso térreo do Shopping Butantã. Dia 25 de agosto, bandas Rock Frajola, tá? Com pop rock autoral, e Horizonte Paralelo, aquela mesma banda que vai tocar dia 18, pop rock no Bar Velho Oeste, na Rua Antônio Mariani 322, no mesmo lugar, Previdência, tá bom? A partir das 20 horas. Dia 27 de outubro é reinauguração do Clube do Bode, com feijoada no Rotary Vila Formosa, Avenida Vereador Abel Ferreira, número 1501, Água Rasa, das 9 às 21. Então vai ser um evento de reinauguração, o dia inteiro lá. Então vocês podem ir, a entrada é franca, tá? Depois da feijoada, nós vamos ter, quem quiser comer a feijoada, vai comprar o convite comigo, tá? Vocês podem me contatar ou no e-mail deborahistorica@hotmail.com ou no meu celular 99724 1111 para comprar o convite da feijoada. E depois, quem não quiser a feijoada, o dia inteiro lá vai ter crepe, churrasco, batata suíça, espetinhos, doce, etc. Vai ter muita música ao vivo, várias bandas, tá? E talvez tenha lá também Reptiles, Horizonte Paralelo e Rock Frajola lá também, para ajudar a animar lá esse evento, tá ok? Tarará. E também vai ter aqui apresentações nesse evento, os projetos culturais com associações beneficentes como coral, dança e outras atividades. Tá? Então o convite para a feijoada, eu já vou falar o preço, porque é para comprar comigo mesmo, é R$60. E não esqueçam, pode comprar comigo. Não perca essa oportunidade de estar presente e conhecer pessoas incríveis. Lá vai ter muita gente, eu espero, tá? Nós esperamos, tá ok? Aí quem quiser saber mais sobre isso, contate-me. E me despedindo do programa de hoje, vamos tocar a música Shepherd Moons, de Enya, tá? E nós vamos tocar só um pouquinho mais, 25 segundos, para não dar problema, e acessem o link porque vale muito a pena. Eu escolho músicas assim a dedo para vocês, né? Tenho muitas músicas, essa música também é do meu acervo, tá? Todas as músicas aqui, na verdade, são do meu acervo, exceto a do Baden Powell, que eu não tinha, tá? As outras são do meu acervo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse programa. Comentem, compartilhem, participem, perguntem, fiquem à vontade. Também uma outra coisa que eu deixei de falar nos outros programas, quem quiser assistir a gravação do meu programa pode também entrar em contato comigo. Vamos fazer uma plateiazinha, tá? Começaram as aulas agora, mas quem sabe em dezembro a gente faça alguma coisa, né? Tá bom? Então, gente, muito obrigada pela audiência. Até a semana que vem. Um beijo grande para vocês e eu espero o contato.